Fala, residentes! Tudo bem com vocês? Bom, gravando esse vídeo aqui hoje, sexta-feira, dia 24 de junho, para a gente falar um pouco mais sobre o panorama do mercado, o que está acontecendo no gráfico do Bitcoin, principalmente, né? E tudo isso que a gente está sofrendo nos últimos dias com o mercado de criptomoedas. Vamos também falar um pouquinho das notícias, algumas novidades que vão acontecer na próxima semana, que dizem respeito à conjuntura macroeconômica de tudo que a gente está vivendo nesse momento. Então, sem mais delongas, vamos lá para as nossas informações. Olhando aqui já de cara o gráfico do Bitcoin, né? A gente pode ver que o Bitcoin perdeu a média de 200 no dia 14 de junho, a média de 200 semanas, tá? No dia 14 de junho, a gente está olhando aqui o gráfico diário. E, desde então, nós não conseguimos voltar para cima dessa média. Tá? Tentamos, nos dias seguintes, passar a média, mas nos mantivemos abaixo dela. A média de 200 semanas, que nos últimos ciclos se mostrou sendo o fundo do poço do Bitcoin, né? Mas parece que nesse ciclo as coisas serão um pouquinho diferentes. Tudo indica que a gente pode ter mais queda daqui para frente, né? E vamos ficar abaixo da média de 200, provavelmente por mais alguns dias, ou mais algumas semanas, ou mais alguns meses. E você está preparado para de repente ficar abaixo da média de 200 por mais de um ano? Então, é isso que a gente quer falar. Bom, cotação do Bitcoin. Nesse exato momento, Bitcoin cotado na faixa dos $20.800. Nos últimos dias, até hoje mesmo, a gente chegou a ver o Bitcoin ali acima dos $21.000, mas ele não está conseguindo ficar acima disso. Então a gente vem nessa batida ali, mais ou menos por volta dos $20.000, $19.000 há alguns dias, certo? E tudo isso é muito em relação à nossa conjuntura macroeconômica, que é o que eu vou falar agora para vocês. Antes de mais nada, lembrando que o Residente Crypto é um embaixador FTX. Link na descrição do vídeo para vocês abrirem a conta de vocês na corretora que mais cresce no mundo, né? E através desses links, vocês vão ganhar descontos nas taxas de corretagem, além de $5, beleza? Então, abram a conta de vocês na FTX. Voltando para os nossos indicadores, agora a gente vai sair um pouquinho dos gráficos e falar dos indicadores, beleza? E o nosso primeiro indicador, que a gente sempre fala bastante aqui no canal do Residente Crypto, é o Fear and Greed Index. Correto? O Fear and Greed Index, que hoje está na faixa dos 11 pontos, tá? E no ano de 2022, o Fear and Greed Index, por incrível que pareça, tá? Bateu. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. A incrível marca de 110 dias em medo extremo. Tá? Então essa aqui é a carteira Residente Crypto, em que nós aportamos $50 em Bitcoin todos os dias em que o Fear and Greed Index bate 50, bate medo extremo, a gente investe $50, tá? E no ano de 2022 já foram 110 dias em medo extremo. No total, já aportamos $5.500 e o nosso preço médio de Bitcoin é de $33.400, mais ou menos, tá? Então, voltando aqui para o nosso indicador, o Fear and Greed Index está em 11, medo extremo. Vindo para o nosso segundo indicador, que a gente gosta aqui no Residente Crypto, o múltiplo de Mayer.
Vocês lembram que nos vídeos anteriores, eu vou deixar o card aqui em cima, que a gente fala sobre o múltiplo de Maia. A gente discutiu que áreas interessantes, regiões interessantes de preço de Bitcoin para a gente realizar as nossas compras são quando o múltiplo de Maia indicar o indicador estiver abaixo de 0,8 e nesse exato momento o múltiplo de Maia está em 0,6. Lembrando que nada disso aqui é uma recomendação de investimentos. O conteúdo do Resident Crypto é meramente educativo e eu peço para que vocês façam os próprios estudos de vocês, façam as próprias análises e entendam e compreendam a partir da realidade financeira de vocês e da estratégia de investimento de vocês se é ou não válido investir não só em Bitcoin, como em criptomoedas, como no mercado em geral, beleza? Nosso terceiro indicador. Qual é o nosso terceiro indicador, Breno? É o MVRV, né? Então, o MVRV, ele se mostra em áreas interessantes de compra quando ele está abaixo de 1. E nesse momento, o nosso MVRV está em 0,93. Link aqui também para vocês verem o vídeo em que a gente explica tudo sobre o MVRV, que é o Market Cap pelo Realized Cap, tá? Então, também esse indicador nos mostra regiões interessantes de compra. Beleza. Passamos pelo gráfico, passamos pelos indicadores mais importantes, os indicadores que a gente mais gosta aqui no canal. E agora a gente vai falar sobre notícias. Por que a gente vai falar sobre notícias? Na próxima semana, a gente vai ter alguns dados novos de mercado vindo à tona e que são muito importantes para a gente entender toda essa conjuntura macroeconômica que a gente está vivendo. Então, mesmo que o Bitcoin ontem e hoje tenha esboçado uma certa alta nos preços, mas que já está corrigindo, é muito interessante que nós tenhamos cautela, porque essas notícias da próxima semana, aparentemente, podem não ser muito boas e a gente pode ter correções maiores vindo pela frente. Então, a primeira notícia é que o Citigroup vê chances de recessão global próximas de 50%, né? E alguns analistas, alguns economistas estão acreditando uma chance de 44% de recessão nos próximos 12 meses. E como consequência disso, a gente vê o presidente do Fed americano dizendo que a luta do Fed contra a inflação é incondicional. O Jerome Powell ainda disse: nós realmente precisamos restaurar a estabilidade de preços, porque sem isso não seremos capazes de ter um período sustentado de pleno emprego em que os benefícios sejam amplamente disseminados. Então, conter a inflação é algo que precisamos fazer, nós devemos fazer. Essas foram declarações do presidente do Fed, do presidente Jerome Powell. Além disso, na próxima semana, nós teremos o discurso de Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu. No dia 29 de junho, às 10h30, teremos o comunicado, né, o pronunciamento dela como chefe do BCE. Ela é responsável por definir as taxas de juros de curto prazo, né? E tem grande influência sobre o valor do euro. Então, a gente pode ter aí um pronunciamento da Christine Lagarde aumentando as taxas de juros também na União Europeia, tá? Na Europa. Então, isso também pode ser bem negativo para os mercados voláteis e, obviamente, para o Bitcoin e as criptomoedas. Essa Christine Lagarde, né, é a mesma que recentemente disse que criptomoedas são inúteis, né? Então, ela não considera as criptomoedas como algo útil. Útil mesmo é o euro, né? Sem mais palavras. E ela, inclusive, logo em seguida disse, numa entrevista, que o filho investe em criptomoedas. O repórter indagou ela se ela falava alguma coisa pro filho por ele fazer esse ato tão ruim, né, segundo ela. E ela disse que ele é um homem adulto e
Parabéns, senhora Christine Lagarde. Você educou bem seu filho. Ele sabe o que é bom de verdade. Então, além disso, a gente na próxima semana também, tá? Também teremos o resultado do Produto Interno Bruto trimestral dos Estados Unidos, ok? Então, se esse Produto Interno Bruto vier abaixo do esperado, corrobora com o fato de que, muito provavelmente, estamos entrando em uma recessão econômica. No dia 29, teremos às 9h30 a projeção, o resultado do Produto Interno Bruto. A projeção é de menos 1,5%, a prévia foi de menos 1,5%, e caso esse Produto Interno Bruto venha acima, né, do esperado, negativamente falando, a gente pode ter também uma alta volatilidade nos mercados. Além disso, no dia 29, também teremos a informação sobre os estoques de petróleo bruto. Breno, Resident Crypto, o que isso tem a ver com o mercado de criptomoedas? Tem tudo a ver. Por quê? O que significa, né, a questão da gente saber quais são os estoques de petróleo bruto? Ele mede a mudança semanal no número de barris de petróleo brutos mantidos por empresas dos Estados Unidos. O nível dos estoques influencia o preço dos produtos petrolíferos, o que pode ter impacto na inflação. Olha a inflação, mais uma vez, aparecendo aqui. E o aumento nos estoques de petróleo bruto é maior do que o esperado, implica numa demanda mais fraca e pessimismo para os preços do petróleo. Ou seja, se a gente vê que os estoques brutos de petróleo estão aumentando, significa que a indústria está produzindo menos. Consequentemente, mais uma vez, corrobora com a informação de que nós provavelmente teremos uma recessão global a partir dos Estados Unidos, que é, querendo ou não, o país que manda no mundo atualmente e que possui a moeda mais forte, né? Então, Resident, esse foi um vídeo para trazer um apanhado do mercado de criptomoedas e do mercado em geral. Os indicadores nos mostram que o Bitcoin está barato, está sobrecomprado, sobrevalorizado, tá? Porém, o mercado em geral, a macroeconomia, não nos mostra que numa janela de prazo curta, nós teremos uma reação do mercado e poderemos ver os mercados voláteis, os mercados de renda variável, tendo algum incremento financeiro significativo. Provavelmente, pelo contrário, nós teremos ainda mais correções pela frente. Então, diria para vocês terem caixa, né? Não darem all-in agora, caso optem por investir, seja em criptomoedas ou em algum outro tipo de mercado volátil, e que fiquem atentos para os próximos dias, para as próximas semanas, em que teremos ainda mais informações sobre esse mercado. É isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!